E aí, pessoal, se você está assistindo aí pelo YouTube, só aguardar um pouquinho, tá? Tô esperando o Alan entrar aí na live e a gente já começa, tá bom? Ô, Rick, E aí, tá me ouvindo? tô ouvindo, meu irmão. Então tá tudo Perfeitamente. perfeito. Beleza. Você tá com acesso a uma Bíblia aí? Tô. Ah, tá. Beleza. Tá no esquema aqui, a hora que precisar, aí pode deixar que eu leio. Tá bom. Ô, Rick, uma outra coisa, a gente não chegou a falar disso. Sobre a condução da live, você que vai conduzir, né? E aí, em alguns pontos, Ah, seria pode isso? Ou ser. não? Pode É. ser. Você leva mais jeito. Oi? Você leva mais jeito. Beleza, pode deixar. Esperar alguém Falar entrar de aí. dom hoje, né? É, Tá. A gente vai falar de dom hoje, né? O dom é isso. O cara que tem o dom tem que... que tem que fazer, né? É isso aí. Às vezes que eu faço a condução, eu não me sinto, sabe? Eu prefiro que você faça, assim. Eu acho que fica Ah, mais. Eu demorou. fico mais à vontade. Demorou, pode deixar. Isso aí. Ué, cadê a turma? Rapaz, fui cantar um parabéns ali agora. A vela tava dentro da geladeira junto com o bolo, demorou para acender. O negócio foi complicado. Normal. Quantos anos está fazendo? O pessoal estava perguntando. 32 anos lá. Tomara que seja. Nossa, Não lembro. 32. 32 anos, não. É 32. 32. Novinha. A gente estava chutando uns 34. 34? Vocês são bonzinhos, cara. O pessoal fala, já me falaram que eu tenho 42. Isso há 3 Ô, anos atrás. louco. Já me falaram. Quando Já você, me quando você falaram. tinha 20 anos, né? Na casa dos Quando, 20 ainda te dando 40, é passado. É o ô, Rick, estresse, é o estresse. Sabe qual é o segredo? É tirar o bigode. esse é o segredo o quê? Para ficar mais. Para Pra ficar mais aparentar mais novo. novo? É, Não, mas eu tira não o tinha, bigode. não. Eu vim usar barba agora. Ô, Rai, Agora. seja bem-vindo aí, tá? A Rai Series acabou de entrar aí. A gente está esperando uma galerinha entrar, a gente já entra no tema. Bruno também, Bruno acabou de entrar, seja bem-vindo. A gente está esperando um pouquinho a galera aparecer para a gente já começar aqui. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né, bem complexo, né, que é sobre dons espirituais. Também tem muita teologia em cima disso, né? A gente vai tentar deixar um pouquinho mais simples aí para vocês entenderem, né? É isso aí. Pedi pro Bruno aí. A Rai também tá no grupo, os dois estão no grupo. Puder Acho que compartilhar, a Rai também só colocou ela, né? por favor. Compartilhar a live lá, porque a gente está com o pessoal aqui em casa. Não sei se a sua vai conseguir participar. Aham. A Não, Rai é testemunha. tranquilo. A Rai é testemunha de que me falaram que eu tinha 42 anos, cara. Quando eu falei, quando eu Cara, falei para minha mãe falou, mas essa pessoa gosta de você? Eu acho que sim, mano. Eu conheci agora. para falar que você está com 42 anos, você tem que ter duas preocupações. Ou você tem que começar a cuidar mais da saúde, ou você tem que começar a ser menos chato. Menos Pensa chato. das duas Menos formas, de né? cuidar da Ou é saúde, porque a então. pessoa é chata, o pessoal fala para mim que eu tenho uns 80 anos pela minha chatice, de tão chato que eu sou. Ai, meu Deus. Show de bola. Esses dias eu A sua fui entrou comprar aí móveis. também. Legal. Fui comprar móveis com a minha mãe. Aí o atendente falou: Bem-vindo, casal. Aí é Não, aí difícil, é né? mancada.
Ou minha mãe é Aí muito ela, cara, nova, ou eu sou muito velho. Porque... foi um elogio para ela, para você talvez nem tanto, né? É, Então vamos é lá? isso, gente. Vamos começar. Dar início aí mais uma live. Primeiramente, sejam bem-vindos aí, vocês que estão nos assistindo, a Rai, né, que está sempre aí nas nossas lives aí. Espero que um dia ela consiga ir no culto lá também com a gente, né? Estamos esperando a visita. O Bruno também, seja bem-vindo. A Su também, a gente vai falar sobre alguns temas bem legais. E aí vocês já sabem, né? A gente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Né? Aí, se vocês for, quem já está entrando pelo YouTube aí também, seja bem-vindo a essa live aí. Hoje vai ser um tema bem legal. Bom, para a gente começar, né? Sempre bom a gente fazer uma oração. Vou pedir para o Alan orar para que o Senhor direcione as nossas palavras, a nossa conversa. Amém? Amém. Meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar da sua palavra, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa nos conduzir dentro daquilo que o Senhor quer falar com cada pessoa que participa desta live. Para que o Senhor possa, meu Deus, direcionar as nossas palavras. Meu Deus, eu tenho dito isso em quase todos os cultos. O Senhor ama as pessoas que assistem a essa live muito mais do que a gente que está aqui disponível a isso. Eles são seus filhos. Então nós nos colocamos à sua disposição, retira toda a distração, que essa live possa nos envolver com cordas de amor para que através dela nós possamos crescer, que a todos nós que possamos participar dessa live, a gente possa terminar, a partir do momento que ela terminar, a gente tenha algo novo nas nossas vidas, algo a acrescentar na vida das pessoas, na nossa família, no nosso serviço, meu Deus. Venha trazer a revelação da sua palavra de forma sobrenatural, de forma que a gente saia daqui todos, ó Pai, alegres, com o simples motivo de participar de uma live como essa. Coloco tudo isso diante das tuas mãos, Pai. É que eu te oro, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dons, né? Só que há algumas separações, porque a Bíblia ela fala de... gente, se eu começar a ficar muito brilhoso, é que eu estou no quartinho fechado aqui, eu sou calorento. Vou começar a suar, se eu ficar brilhoso é porque eu estou suando, mas tá tudo bem. Mas vamos lá, a Bíblia ela fala sobre dons, né? E hoje em dia a gente vê sempre alguém fazendo alguma coisa, ou seja, o que é um dom, né? O que é, ou seja, é uma habilidade, né? Quando você... aquilo que a gente sempre fala como princípio, né? Quando você vai aceita o Senhor como Salvador, Ele vai colocar algo na sua vida para você exercer, para você servir. E a Bíblia fala de alguns dons, então a gente fez uma separação aqui, meio que quase um estudo. Eu estou com material aqui, eu vou ler rapidinho para vocês aqui, fazer uma passagem sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro tem os dons naturais, né? O dom natural da vida da pessoa nada mais é do que uma habilidade que ela tem. Então, por exemplo, cantar é um dom natural que a pessoa tem, dançar é um dom natural que a pessoa tem, desenhar é um dom natural que ela tem, talvez uma criança que tem uma habilidade a mais com futebol é um dom natural que a pessoa tem, outro tem para jogos de videogame, né? Eu tenho um amigo, o Fernando, todo jogo de videogame que aquele menino joga, ele é o melhor. Não tem como, com ele não tem conversa. Ele joga, ele é o melhor, ele sempre tá no top lá, e ele é muito bom em qualquer jogo. Eu sou o jogo hoje, amanhã ninguém já domina. Então é um dom natural que ele tem, né? E aí agora, entrando já na parte mais espiritual, na parte bíblica, nós temos os dons do Espírito, né? Que são 9. Eles são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, tá? Esses são os dons do Espírito, ou seja, é aquilo que você faz através do Espírito Santo na sua vida, né? Não tem como você exercer isso sem o Espírito Santo na sua vida. E aí a gente tem os 5 ministérios, que é bem famoso, que fica no texto lá em Efésios, que a gente vai ler, que fala do apostolado, né? Que seriam os apóstolos, né? Hoje tem muita discussão sobre se tem apóstolo ou não, e muita coisa da teologia, a gente não tem o certo e errado, né? A gente tem o que a leitura, o que a Bíblia nos passa, e cada um tira ali a sua visão daquele texto, cada um tem ali a sua interpretação pessoal,
Então, assim, a gente não pode cravar que tem ou não tem. A gente vai dar aqui o que a gente acredita, a nossa visão aqui com base em alguns textos, né? Então tem o apostolado, o profeta, né? Que são os profetas, evangelista, pastor e mestres, né? E dentro de dons também tem o fruto do Espírito, que todo mundo tem. O que é o fruto do Espírito? São as suas, aquilo que o Espírito Santo dentro de você vai gerar para você servir as pessoas, para você no seu dia a dia. Ou seja, seria aquela alteração, aquela mudança de vida que você tem através do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humanidade e domínio próprio, tá? Então a gente tem aí a separação do que é dom natural da pessoa, o que é dom que vem através do Espírito Santo, os 5 ministérios, que são os ministérios que exercem o ensino. Esses ministérios, eles existem, assim como a palavra diz, para que a gente ensine a igreja, para que oriente a igreja. Então é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres. Ou seja, são mais aqueles chamados, aqueles ministérios mesmo de liderança. E o fruto do Espírito, que é aquilo que Deus faz em você. Eu vou ler um texto aqui, gente. Eu sempre falo isso, né? Que eu vou tentar ser breve, porque ele tem bastante versículos, tá? Um texto que fica lá em 1 Coríntios 12. Se você está assistindo com a gente, quer se aprofundar um pouco mais no tema, anota aí, 1 Coríntios 12, depois você dá uma olhada, que é incrível, onde Paulo ali, ele está falando bastante sobre os dons, né? Ele está explicando muito, e a gente vai ler um pouquinho aqui, porque tudo isso daqui vai ser base para aquilo que a gente vai falar, tá bom? Então eu vou ler aqui até o 31, tá? Vou tentar acelerar um pouco a leitura, para não ficar maçante, tá bom? Mas é 1 Coríntios 12, tá bom? Vamos lá. Eu tô lendo, eu sempre gosto de falar a versão, porque talvez você está lendo numa versão diferente. Eu estou lendo agora, estou lendo a versão Mark, né, que é o meio da revista e corrigida. Isso é importante em alguns textos, mas no geral não tem muita diferença, não. Mas talvez se você ler depois aí com a sua Bíblia, tenha uma outra coisa diferente, tá? Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que eras gentil, levado a ídolos mundos, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo, né? O anátema aqui seria algo ruim, né? Ou seja, que Jesus seria ruim, seria um problema para a igreja. Então, ninguém pelo Espírito Santo tem essa capacidade de falar mal do Senhor, né? Então, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de maravilha, e a outra profecia, e a outro dom de discernir o Espírito, e a outra a variedade de línguas, e a outra interpretações da língua. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos somos batizados em um Espírito, formando o corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, mas tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha um membro igual, cuidado um dos outros.
De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Né? Paulo perguntando. Tem todos o dom de curar? Falam todas as diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Bom, só até aqui por enquanto, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que fica nítido aqui, né, nessa passagem de Paulo é o corpo, né? Ou seja, ele está falando de diversidade de dons, diversidade de trabalho, mas o que fica nítido é um corpo. Ou seja, aqui Paulo não está falando que um é mais importante que o outro, que o dom de apóstolo é mais importante que o pastor, ele simplesmente está falando que existe um corpo de Cristo, um corpo de serviço, onde cada parte é importante, né? Então, para a gente começar a separar o que é e o que não é, vamos falar um pouquinho sobre o dom natural, né? Que é o nosso primeiro tópico. O dom natural nada mais é do que algo que você tem habilidade, não necessariamente aquilo está sobre a sua vida para que você exerça serviço, mas está porque você tem uma habilidade. Então, assim, é nítido que cada pessoa tem uma habilidade, né? Tem pessoas que têm facilidade com música, né? Às vezes você pega um garoto, um jovem, 12, 13 anos, e o menino consegue tocar 4, 5, 6, 7 instrumentos de uma vez, enquanto às vezes tem uma pessoa que consegue tocar muito bem um só. E tem outros que não conseguem aprender música, a escala musical, ou seja, isso é algo que nasce com você, né? É uma habilidade que Deus te deu de alguma forma, mas ela é sua. Então essa é a habilidade seu, não é algo que vem necessariamente do Espírito Santo, mas é talvez uma habilidade melhor de raciocínio que você tem. Hoje a gente pode separar, porque quando a gente olha a sociedade como um todo, a gente vai ver tudo como um corpo mesmo, como diversas peças pensantes, né? Então a gente tem hoje a área de exatas e a gente tem a área de humanas. Uma pessoa de humanas, ela é muito difícil entrar na área de exatas, né? Mas uma pessoa de exata também, às vezes, tem dificuldade de lidar com a área de humanas. Por exemplo, se você pega hoje em dia, se você pega, por exemplo, alguém que mexe com programação, que é código, cálculo, pode ver que 80, 90% dessa galera tem extrema dificuldade de lidar com pessoas. Então, tanto que quando a gente brinca de nerd, a gente fala assim, o menino é nerd, o menino gosta de, sei lá, de astrologia, né, que fala, astrologia não, acho que é dos astros. Mas, enfim, ele gosta do espaço, o menino gosta de ciência, ele gosta de física, ele sabe sobre energia nuclear, ele assiste documentário, ele sabe sobre medidas, ele gosta de videogame, ele sabe por programação, mas geralmente é um menino que vai ter dificuldade para lidar com pessoas. Geralmente é um menino que é mais tímido, né? Agora, em contrapartida, se você pega a mesma pessoa, da mesma idade, que faz uma escola de artes, por exemplo, que é ator, ele tem extrema dificuldade de lidar com pessoas. Ele talvez não consiga fazer um cálculo complexo ou entender alguma coisa um pouco mais complexa sobre como funciona, sei lá, um buraco negro, mas ele tem facilidade de lidar com as pessoas. Então, isso é o dom natural que a pessoa tem. Então, cada um tem. Você com certeza sabe qual é o seu dom, você sabe qual é as suas facilidades, os ambientes que você consegue se incluir. Então, esse é o dom natural, né? Então, a gente precisa fazer essa separação e para a gente saber, né, o que é aquilo que eu vou servir e aquilo que eu não vou servir. Então, já para dar uma introdução, e aí eu já vou passar a palavra para o Alan, é exatamente isso. O dom natural todo mundo tem, né? Se a gente olhar uma pessoa que é descrente, uma pessoa que não acredita no Senhor, você vê que ela tem um dom. Tanto é que o mundo tem entretenimento, a gente tem cantores que, meu Deus, cantam maravilhosamente, dançam maravilhosamente, mas não honram o Senhor com aquele dom. Então, nós que somos cristãos, às vezes nós temos um dom, nós temos algo que o Senhor colocou, que a gente tem, mas a gente pode louvar com ele com aquele dom. Por exemplo, se você tem talvez o dom, o talento natural de dançar, mas não é algo necessariamente que o Espírito Santo faz através da sua vida, você pode fazer aquilo para a glória do Senhor. Você pode integrar uma equipe de dança, você pode dançar para o Senhor. Se você é alguém que gosta de escrever, que é o meu caso, você pode fazer livros e mais livros para o Senhor, entendeu? Se você, por exemplo, que a gente vê muito no futebol, tem muito jogador de futebol que é cristão. Então, lá no meio da concentração, eles estão sempre falando de Jesus. Tem até um jogador que é bem famoso, que ele até passou, ele era do Palmeiras, é que eu não entendo muito de futebol, mas acho que não sei o que é Roberto, não sei se é Roberto, que ele tem um cabelão assim, e ele é pastor.
é Zé Roberto, né? Então, e ele é pastor. Então, assim, o trabalho dele como futebolista ali, como esporte, ele não deixa de exercer aquilo que o Senhor coloca na vida dele. Então, eu tenho certeza que dentro da concentração, ele era um líder ali em muitos momentos. Talvez ele orava, talvez ele aconselhava, ele era o representante de Jesus, mesmo ali naquele ambiente tão, digamos, que hostil assim no Evangelho, mas ele está ali, né, como servo de Deus, usando aquele dom dele ali, aproveitando talvez os recursos que ele tem para levar o Evangelho para outra nação, para outras nações, para em rede nacional ali fazer um gesto ali de agradecimento a Deus. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é isso, é aproveitar o dom, a habilidade que a gente tem para servir ao Senhor. Da mesma forma, empresários hoje, se você é um empresário nato, se você tem talento para empresariado, use aquilo direcionando ao Senhor, né? Usando assim como a Ana gosta de dizer, que é uma palavra que já está no nosso habitual, que são os códigos que a Bíblia tem para que outras pessoas prosperem, para que você ensine cada vez mais. Então, use esse talento também, porque não é só porque é um talento natural que você não pode usar aquilo para o Senhor. Da mesma forma, se você gosta de desenhar, você desenha muito bem. Poxa, você podia talvez fazer um quadrinho para o Senhor, fazer quadros para o Senhor, usar o seu talento para a honra e glória do nome do Senhor. É claro que não quer dizer que você não possa fazer outras coisas, você tem total liberdade, mas use esse dom também para fazer coisas para o Senhor. Então, assim, eu gosto de desenhar. Poxa, você é um cara que desenha bastante, talvez Deus te dá o discernimento sobre algo, faz um desenho, para que através dessa charge, desse desenho, o amor do Senhor, o Evangelho chegue a todos os lugares. Então, isso é muito importante. Não é só porque é um dom meu, é um talento pessoal que eu tenho, que eu não vou dar honra e glória para o nome do Senhor. É muito bonito quando a gente vê alguém de alguma profissão que está no meio, que a gente vê que é hostil ao Evangelho, e a pessoa ali, de repente, ela tem uma posição de cristão ali, e ela fala do nome do Senhor. E aí é nesses casos que a gente vê o Senhor em rede nacional, vê na Globo, vê em todos os outros lugares. Por quê? Porque alguém daquele meio que é cristão se posicionou ali com o seu talento para falar assim, olha, eu tenho talento, mas esse talento também é para a honra e glória do Senhor. Então, por mais que não seja algo que o Espírito Santo colocou na sua vida, é algo que você pode glorificar o nome do Senhor. Então, eu sempre falo isso, se um roteirista, um diretor, o cara gosta de fazer filme, faça sim filmes assim como o seu coração deseja, mas também faça filmes para o Senhor. Também coloque o Senhor, inclusive eu acho até que se a igreja como um todo, ela utilizasse muito esses meios culturais, de entretenimento, talvez a gente levaria o evangelho muito mais adiante. Se a gente fizesse mais filmes, se a gente fizesse mais séries, se a gente fizesse talvez mais música, não, porque música eu acho que a gente está num nível muito legal. Então música, eu discordo de falar que a gente precisa fazer muito mais, mas talvez filme a gente deveria fazer mais, talvez mais livros, por que não fazer um livro cristão de ficção? Né? É um dos sonhos meus, isso é um projeto pessoal que eu estou abrindo aqui. Mas por que não fazer livros de ficção onde alguma história, algum exemplo de superação de uma família exalta o nome do Senhor? Porque a partir do momento que algo do livro, por mais que seja ficção, é algo possível, baseado naquilo que a gente tem de vida com o Senhor, é extremamente normal. Então não tem hoje muitos livros de ficção, uma história de superação de doença, uma história de luto que o Senhor abençoou aquela pessoa. Então a gente precisa cada vez mais inundar os meios de comunicação e entretenimento com o Senhor. E isso é muitas vezes porque a gente não usa o nosso dom pessoal para falar do Senhor. Então, para começar, já deixa essa mensagenzinha aí. Se você tem um dom do Senhor dentro do seu coração, também use ele para honrar o nome do Senhor, né, Alan? É isso aí. Gente, enquanto a gente vai falando aqui da palavra de Deus, né, compartilhando com vocês, se vocês puderem ir dando feedback aí do como que tá o áudio, como que tá, porque aqui tá um barulhinho aqui de véspera de feriado, o som aumenta um pouquinho para aqui na região, né? Então se vai dando feedback. Mas eu não tô ouvindo não, Vaso, tá bem tranquilo. Eu não sei se é porque tá barulho, mas eu tô ouvindo a sua voz bem, sabe assim? Mas eu acho que aí é porque eu tô num ambiente fechado pequeno. Isso. Aí dá a impressão que eu tô dentro de um copo. É isso. Não, então tudo bem. Mas tá dando pra ouvir, né? Normal. Só não a Rai falou que tá ótimo. Obrigado, Rai. A gente feedback. Obrigado. Ô, Rick, uma outra coisa, assim, tem algumas mensagens que a gente faz, algumas lives que a gente faz, que são mensagens de lives-chave, né? Que, por exemplo, tem algumas situações que acontecem na minha vida que eu não...
A Su falou que não está atrapalhando. Tem algumas situações Obrigado, que acontecem na minha vida que eu não explico muito, sabe? Eu falo, olha, eu tenho um vídeo referente a isso, como, por exemplo, um vídeo referente a dízimos, né? Que a gente explica tudo lá, né? Então, esse vídeo, a gente vai deixar ele salvo no YouTube e a gente vai compartilhar ele para futuros obreiros, pessoas que trabalham com a gente não podem estar participando hoje por conta justamente dessa questão do feriado prolongado, vir assistir, né, Rick? E tem informações muito ricas aqui referente a dom. Por quê? Porque o dom, ele é para o reino de Deus. O dom, todos os dons que nós temos, ele é para o reino de Deus. Entendeu? A pessoa que canta bem, ela canta bem por quê? Porque Deus quer que através da voz daquela pessoa, o reino dele seja próspero, seja abençoado. Ah, mas aí a pessoa pega o dom dela e usa esse dom para coisas ruins. Tem pessoas que pegam esse dom e usam para uma coisa que não é o propósito daquele dom, né? E como nós estamos falando de dons, do dom natural, de dons naturais, o dom natural, gente, ele não necessariamente precisa da intervenção do Espírito Santo. A pessoa não necessariamente precisa estar ali alinhado com o que Deus espera de nós. Com o que Deus espera de nós. E aí entra essa questão que o Rick já falou muito bem, né? A pessoa que canta bem, a pessoa que desenha bem. Porém, aquele dom, ele existe para quê? Para que foi dado aquele dom? Para que nós pudéssemos um ajudar ao outro, né? O dom de canto vai ser realmente, né, Rick? A gente vai mais falar. Mas por que é importante ter uma pessoa com dom de canto? Nada contra quem não tem afinação, essas coisas todas. Mas a gente quer escutar uma música o quê, Rick? Que tenha qualidade. A gente quer ouvir uma voz de qualidade, né? Antes de começar a live, eu falei pro Rick, Rick, conduz, porque você tem um dom para isso. Eu já não tenho tanto esse dom. Então, é para quê? No primeiro ponto. No que o outro... Primeiro ponto de todos. A gente precisa compreender que a gente é uma engrenagem e funciona com o próximo. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Cada um tem uma parte para que possa fazer essa engrenagem funcionar, ou o corpo funcionar, né, Rick? Assim como você leu muito bem, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 é a chave para falar referente a dom. O que Deus colocou ali? Deus colocou da seguinte forma, gente, é o seguinte, a palavra de Deus colocou da seguinte forma. Gente, é o seguinte, não adianta o olho ter um corpo só de olhos. Não adianta ter um corpo humano só com cabeça. Não. É preciso ter dedinho. E você tirar, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vi, Rick, que um dedinho que você tira, você perde o equilíbrio do corpo inteiro, cara. É assim, uma perna maior, um pé maior, perde esse equilíbrio. Mas o que eu quero falar? Que todo mundo tem que ter a perna perfeita? Não, estou falando assim, que o exemplo que a Bíblia tem é perfeito. Referente a gente só funciona com pessoas. A gente só vai chegar na onde a gente precisa chegar se a gente tiver alguém nos ajudando. É fato, é óbvio. Né? Paulo fala que ele teve os 9 dons do Espírito Santo. Né? É um único relato que eu vejo assim, embora tenha muitos exemplos aí de pessoas que tiveram muitos dons. Mas esse dom natural é para isso. Né? Eu queria falar, referente ao dom natural, algumas coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Todos nós temos um dom natural. Todos nós temos um dom natural. Eu vou te falar algumas coisas que eu acredito que seja importante para você entender qual é o seu dom natural. Já vou falar desde já, né? O que acontece? Para você saber qual é o dom natural que você tem, é o dom que Deus te deu, você nasceu com ele, você precisa entender o que você é bom. Primeiro ponto, né? Primeira coisa, antes de tudo, pede para Deus te revelar, sabe? Pede para Deus te revelar, sabe? Segundo ponto, antes de tudo, entenda que esse dom é para o reino de Deus, para que o reino de Deus possa alcançar o seu objetivo, que você seja
um membro dentro de um corpo que faz com que o funcionamento desse corpo seja perfeito, num todo, né? Não somente ali a sua parte, mas num todo o funcionamento seja perfeito. Segunda coisa, no que você é bom, sabe? É isso. No que você é bom, sabe? E a gente tem muitas coisas que a gente olha assim, poxa, eu sou bom nisso, e a gente acaba, como que eu posso dizer? O excesso de humildade atrapalha o reino de Deus. Tipo, é óbvio que as pessoas não fazem aquilo igual a você. Você olha, você fala, cara, eu sou muito bom nisso, realmente. Mas não porque eu sou o bom. Não, porque eu tenho um dom natural de Deus, que Deus me deu, né? O que você faz com facilidade que as outras pessoas não fazem, sabe? Um outro conselho, pergunte para as pessoas que te cercam. Fala, cara, no que você acha que eu sou bom? Né? Eu vou fazer eu vou daqui para aí, aí você vem daí para cá, só para a gente fazer um exercício bem legalzinho, e aí eu dar continuidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando as pessoas vêm falar comigo, pedir conselho para mim, referente a coisas complexas, sabe? Coisas que precisam de uma análise, precisa de uma profundidade, eu passo essas pessoas para o Henrique, né? Por quê? Porque eu entendo desse dom no Henrique. Eu vejo isso nele, porque às vezes as pessoas não veem, né, Henrique? Porque para você, Henrique, é fácil, é tranquilo, eu vejo que é tranquilo para você, né? Você faz toda a análise, manda um texto enorme, com evidências, tal. Isso é o quê? Então, coisa que para mim, teve um exemplo, cara. Teve um exemplo que eu falei assim, cara, não perde tempo com isso não, pense em outra coisa. Aí a pessoa foi e falou com você também. Aí ele falou, não, obrigado, a gente já me ajudou aqui. Ele mandou um áudio de 5 minutos, que para você foi tranquilo. Então, um dom que eu enxergo em você, Rick, só para a gente fazer esse exercício, para ver como é natural, um dom que eu enxergo em você é que você tem, assim, você consegue trazer clareza para as coisas. Talvez esteja dentro dos dons do Espírito, esteja dentro da palavra de conhecimento. Tem a palavra de sabedoria e tem a palavra de conhecimento. Aí você manda daí para cá para me concluir e mandar para você. Qual um dom que você enxerga em mim assim? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Rick. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. É que eu desliguei quando você estava falando, eu esqueci de ligar. Mas vamos lá, um dom que eu enxergo muito em você é a questão do discernimento de espírito mesmo. Eu acho que a sua percepção espiritual, ela é muito alinhada, assim, né? Não que as outras pessoas também não tenham, mas assim, você enxerga muito espiritual da situação. Então, enquanto talvez em alguns momentos, eu me daria mais na questão do conhecimento, de buscar um porquê, enquanto onde, um motivo, por que está acontecendo, você já vai na lata. Né? Então, você tem eu acho que você é muito mais aguçado na linha espiritual nisso, né? E isso é um dom muito importante, porque, por exemplo, é aquilo que eu falei para você, né? Quando alguém tem alguma questão e você passa para mim, da mesma forma, às vezes, quando tem alguma questão que entra numa linha mais espiritual, que eu tô vendo ali, que eu enxergo como uma questão espiritual, eu também já passo para você, porque você já vai mais no detalhe, né? Que aí também entra do dom de profecia que você também tem. Então isso que é importante, né? Isso é legal. Isso é muito interessante, porque quando a gente se reconhece, quando a gente reconhece a facilidade de um e de outro, ajuda muito. Porque às vezes nós dois, em alguma determinada situação, vai ser importante na situação, enxergando talvez uma linha mais no conhecimento e uma linha mais espiritual. E quando você tem essas duas coisas, sabe, não tem como não sair daquela situação, ou não tem como não resolver aquela situação. Isso é muito importante. Então, sempre que tem algum conselho, ou dentro do nosso ministério que mexe mais com a linha espiritual, eu sempre procuro um pouco deixar na sua mão, que eu sei que isso fala muito mais alto dentro de você do que em mim, né? Porque acho que sempre a minha primeira percepção de uma situação é realmente essa que você falou. Bom, a pessoa perguntou isso. Aí eu já avalio tudo, já pego o texto de referência, já dou um exemplo, já invento uma historinha para a pessoa entender. Ela, nossa, entendi. Mas quando eu vejo que é realmente algo espiritual, que talvez a gente não vou precisar de uma resposta de conhecimento ali muito rápida, mas mais de uma resposta espiritual, de algo talvez diretamente do céu, aí eu deixo com você, que você tem
essa linha, né, da espiritualidade um pouco mais elevada do que a minha nesses sentidos, né? Legal. Então, você vê, Rick, olha só que legal. Antes da gente começar a live, eu estava ali pensando, né? Hoje é meu aniversário, né? Acho que quase todo mundo entende aqui, né? E aí eu recebi muitas mensagens, assim, bem legais, sabe? E eu pensei em você nessas mensagens, sabe? Tipo, porque eu comecei a refletir sobre momentos difíceis, o quanto você foi importante, você, Henrique Alexandre, foi importante nesse processo, sabe? O quanto o dom que você tem de conseguir, por exemplo, né? O sair de um ministério, para mim, foi uma coisa que me doeu demais. Mas e quando eu conversei com você, você falou, cara, isso é natural. A gente trabalha pelo reino. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É para um ajudar o outro. É para a gente ajudar o outro. Sabe? Então, um outro ponto que eu quero trazer para você tirar é assim, pensa nas pessoas quer dizer, pergunte para as pessoas que estão próximas a você, no que você acha que eu sou bom? Por que é bom você ter esse entendimento? Nós acabamos de ler, né, Rick? A palavra fala, não sejais ignorantes referente aos dons, ou seja, você precisa saber do que nós estamos falando aqui nessa live. Você precisa saber para que, Alan, que eu preciso saber para todo mundo olhar, pensar que eu sou um super-herói, né? Eu profetizo e tal, não. Para que o corpo funcione, para que o coração bata bonitinho, o pulmão jogue o ar para onde tem que jogar, o sangue possa correr bonitinho para onde ele tem que correr, porque assim, não é inteligente, não existe inteligência em um corpo, por exemplo, que você queira que funcione só uma parte. Não. Você tem que dar a mesma importância para tudo, porque se qualquer parte que parar, você vai ter um problema muito grande, né? E o último exemplo que eu dou, exemplo que eu passo é assim, pense nas pessoas que você admira, sabe? Por exemplo, né, eu considero que eu tenho o dom da palavra. E a gente, né, Rick, quando a gente vê, por exemplo, uma mensagem do Luiz Hermínio, que é uma pessoa que a gente segue, a gente gosta bastante das ministrações dele, cara, a gente vai vendo ele falar e aquilo vai mexendo com a gente. É a mesma coisa a sua irmã, a Ingrid, com dança, cara. Ela vê dança, você vê que o olhinho dela brilha, sabe? Atrai a gente, sabe? Então, assim, sobre o dom natural, entenda que cada um de nós temos o seu dom individual, natural, dado por Deus, para que o reino cresça, para que o reino prospere, e ele é de extrema importância. A própria palavra falou, o Rick leu em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, o Rick leu a palavra falando assim, tem alguns dons que nós entendemos que eles são insignificantes, mas essa é uma prática que não deve ser feita. A gente não pode pensar isso de forma alguma. Por quê, Rick? Porque aí a pessoa que tem um dom que todos consideram que seja insignificante, vou falar logo, a pessoa não quer aquilo, né? Fala, cara, é um domzão, né? É um dom grandão, né? E por quê? Porque, e aí, o que acontece? Aí a gente pensa no dedo mindinho do pé, a gente fala, você tem que abrir mão de uma parte do seu corpo. Tá bom, dedo mindinho do pé, né? Mas você perde o equilíbrio do seu corpo inteiro quando você for andar, quando você for correr. Então, é preciso dar a devida importância, sabe? Eu lembro, Rick, eu fico pensando nas senhorinhas, cara, sabe? Nas senhorinhas que tipo assim, que estão ali intercedendo, você vê, você sabe, igual você falou do discernimento espiritual, você sente que aquela pessoa está intercedendo para aquilo dar certo, para aquele culto dar certo, para as pessoas conseguirem, para que as pessoas, ela está intercedendo para que as pessoas recebam aquilo que Deus está falando ali naquele culto. Então, a pessoa, por exemplo, que cuida da limpeza do templo, falando do templo, né? Faz parte também, o templo também faz parte, né, do reino de Deus. E muitas vezes não é visto, mas, cara, imagina um templo, você já falou isso da última vez,
Imagina um templo que não é gostoso de você estar, não tem ali aquela organização, aquela limpeza. Você olha e você fala, cara, qual o cuidado que essas pessoas têm? Então, tudo, irmãos, tudo, cada parte, cada dom natural que a gente tem, ele tem um propósito para o reino de Deus. A gente não pode ser ignorante referente a esse dom que cada um de nós temos, o dom natural, nós estamos falando nesse momento, tá? Não pode ser ignorante, precisa entender e precisa executar. Outra coisa, última coisa para mim passar para o Rick, referente ao dom natural. Você faz ele naturalmente. Não é um peso para você, não é uma coisa difícil, é uma coisa tranquila, né? O pai do Rick, o irmão Marcos, a gente ama de paixão, obviamente, né? O Rick ama, eu também amo, mas ele tem o dom de servir. Quando ele vai ver, ele está servindo. Tipo, cai alguma coisa, o primeiro a se levantar da mesa, ir lá e pegar o irmão Marcos. E eu fico, nossa, se fosse eu, né, Rick? Nossa, vou ter que levantar, todo mundo vai olhar para mim, não sei o quê. O Marcos não, quando vai ver, o irmão já tá lá, caiu aqui, irmão. Sabe? Tipo, uma coisa natural para ele. E é para todos nós. O nosso dom natural, obviamente, ele é natural. Exatamente. Só para fechar aí, para a gente entrar nos dons espirituais, só queria pontuar algumas coisas, né? A primeira coisa que Paulo, lá no começo do texto, ele fala sobre não sejamos ignorantes. Ou seja, ele está falando assim, cara, a gente tem que ter discernimento sobre isso. E uma das coisas que muitas vezes a gente faz é menosprezar o dom que a gente tem. O que o Alan pontuou aí é incrivelmente. Às vezes você tem um dom, você tem um talento. Sabe aquela história de gente que escreve, por exemplo, a pessoa escreve música, escreve, ela tem 20 músicas lá escritas. E aí você pergunta assim pra pessoa, já mostrou pra alguém? Não, nunca mostrou. Por que você não mostrou? Ah, porque eu tenho vergonha, porque eu acho que é nada a ver, que não sei o quê. Aí uma outra pessoa vai ler aquilo ali, vai falar assim, meu, que música linda é essa que você escreveu, que poesia é essa que você escreveu, você precisa mostrar isso pra alguém. E às vezes a própria pessoa se menospreza. Por exemplo, eu gosto de escrever. E assim, eu reconheço que eu escrevo bem, mas você está sendo prepotente, você é bom. Não, não é. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a ler muitos livros na minha adolescência, e eu gostava muito de livro. Eu falei assim, eu consigo fazer esse treco aí, porque eu sou criativo. E aí eu comecei a fazer algumas histórias. Aí quando eu mostrava para as pessoas perguntavam assim, de que autor que é? Quem foi que escreveu? Porque na minha adolescência, né, não tinha esse negócio de tecnologia tão acessível, então a gente lia muito livro. Aí a pessoa já conhecia muito autor, né? Já perguntou que autor que é? Eu falei, não, foi eu que escrevi. Não, você que escreveu? Não, então termina essa história que eu quero ver o que vai acontecer com fulano e com ciclano. E isso a gente dá a importância àquele dom que Deus colocou na gente. Agora, a gente precisa exercer isso em tempo e fora de tempo, né? Aí eu vou citar uma passagem de Jesus, né? Em tempo e fora de tempo. O que eu quero dizer? Às vezes a gente tem esse dom e a gente acha que a gente vai exercer aquilo lá só em determinado momento. Não, tem que ser em todos os momentos. O Alan, ele citou meu pai, que ele tem o dom de servir, e tem duas pessoas, assim, do ministério, né? Tem duas pessoas, assim, que quando a gente fala em serviço, não tem como a gente não lembrar, que é o André e o meu pai. Domingo, que dia? Não lembro. Eu fiz uma festa pro João, né? E aí a gente tinha feito um churrasco lá, ia ter o churrasco. Aí eu também gosto de churrasco, gosto de cuidar de churrasqueira. E aí eu peguei e pensei assim, eu falei, vou ficar na churrasqueira. Eu falei, mas eu sou pai do João, né? Então eu tenho que conversar com um monte de gente, tem que ficar ali vendo outras coisas, precisar sair o carro para comprar alguma coisa, eu não ia ter tempo de ficar na churrasqueira. Aí eu falei com meu pai, eu falei, pai, você tem que ficar na churrasqueira pra mim? Ele, não, pode deixar, vou ficar assim. Aí de repente chegou o Té lá, oi, cadê as carnes? Não sei o que, já começou a cuidar de tudo já, e cortar e servir, e, essa carne aqui já começou a cuidar de tudo. E eu falei, gente, aí você pensar, ele estava falando aquilo para a honra e glória do Senhor, estava, porque a palavra diz para a gente fazer tudo em honra e glória do nome do Senhor. Mas era uma festa de um colega, de um amigo de ministério, tipo assim, teoricamente ele não tinha a necessidade de se preocupar em servir, mas ele foi, porque aquilo pula, aquilo salta de dentro dele. Então isso é uma importância que a gente tem, a gente poder se valorizar, né? E a gente sempre tem que pensar realmente como um corpo, né? Ou seja, não é um mais importante do que o outro, é assim, o que o outro tem que pode me ajudar? Que pode me ajudar, que pode ajudar o corpo. E isso que o Alan falou, dessa questão que eu e ele tem, de um ficar jogando caso um para o outro, é muito importante também da gente reconhecer os dons que a gente tem e os que a gente não tem. Porque quando a gente, e isso já estou falando já de coisa de liderança eficaz, já de alto nível de gerenciamento.
Quando o líder, um gerente, ele tem uma equipe, e ele vai discernir uma equipe, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar cada um em sua habilidade. Se tem alguma coisa que todo mundo tem que ter aquela habilidade, ele vai treinar todo mundo. Mas se ele tem um curto de tempo para entregar um projeto, ele precisa colocar cada um na sua habilidade. Eu usei isso uma vez no grupo da faculdade. A gente ia fazer um software lá na faculdade e a gente precisava fazer desenvolvimento de back-end, front-end, que é a tela, tudo bonitinho. Mas, ou seja, eram coisas extremamente diferentes. Eu peguei, olhei para cada um, vi as habilidades que o pessoal tinha e falei, ó, você vai fazer isso, você isso, você isso, você isso. E tinha uma menina que achava que não tinha habilidade nenhuma. Dentro do projeto, a gente tinha uma área de documentação, que a gente ia precisar documentar tudo. Aí eu perguntei o que ela fazia. Ela falou assim, eu fazia um curso de Direito, parei e estou fazendo tecnologia. Eu falei, então tá bom. Achei a pessoa da documentação. Ela foi lá, achou lei, achou um monte de coisa, fez certinho, porque ela tinha essa habilidade. Então, assim, muitas vezes a gente tem que entender que a gente não tem todas as habilidades. Então, quando a gente está num grupo, seja um casamento, tá? Seja um casamento, seja uma família, seja uma igreja, a gente precisa usar as habilidades das pessoas. Então, assim, cara, se você não sabe fazer algo e outra pessoa faz muito bem, não fique querendo fazer aquilo. Deixa a pessoa fazer, que ela vai fazer com facilidade, ela vai fazer com amor e ela vai fazer o melhor que você. É claro que isso não te exclui de, às vezes, você tem que aprender uma ou outra habilidade, tá? Eu estou falando assim mais de forma geral. Mas o que funciona melhor não é quando uma pessoa quer fazer tudo, quando ela quer abraçar o mundo. É quando ela deixa cada pessoa com a sua habilidade, com o seu dom, fazer aquilo que precisa ser feito. Então, para um lar, por exemplo, funcionar muito bem, é um exemplo que eu sempre dou. Hoje em dia, quem é que tem que cuidar do dinheiro dentro de um lar? Dentro de uma família, dentro de um casamento? É o marido? Não. É quem sabe mexer com o dinheiro. O marido sabe administrar bem? É ele que vai administrar. A esposa sabe administrar bem? É ela que vai administrar. E ponto. Acabou. Se você às vezes tem uma vida desorganizada financeira, você casa com alguém, com o marido ou com uma esposa, que ele sabe administrar muito bem, então a pessoa tem que administrar. Então, ou seja, o que a gente precisa entender é ter um coração aberto de entender os dons que as outras pessoas têm. Então, quando a gente entende, a gente consegue lidar muito mais com aquela situação. Por exemplo, você vai num hospital, e a vida funciona assim. Se você vai num hospital, tem lá o chefe, tem o doutor, tem o enfermeiro, tem o cara da farmácia, cada um na sua habilidade. Cada um vai saber fazer exatamente aquele pedacinho, porque faz com dom, faz com amor. Então, é isso que a gente tem que pensar também na nossa vida. O que você sabe fazer de bom? Então, tome a frente naquilo. Eu não sei, tal pessoa melhor. Então, isso é para qualquer grupo, tá? Isso funciona em qualquer grupo, em qualquer igreja, em qualquer família. É você colocar aquela pessoa que sabe fazer para fazer. Se você tem um tempo, você tem uma hora para, por exemplo, eu gosto de lavar louça. Só que para mim lavar louça, eu pego um copo, eu passo 20 minutos lavando um copo. Eu garanto que depois que eu passar os 20 minutos, o copo vai estar limpo. Você não vai achar uma mancha no copo, mas eu demoro 20 minutos. Então, se eu tenho tempo para fazer, eu lavo a louça. Agora, se assim, em uma hora, fulano vai vir aqui em casa, a gente tem que limpar a casa. Não é eu que vou limpar. A Nádia, ela coloca a meta. A menina briga cada vez. Ela fala, em 20 minutos eu vou lavar toda essa louça. E ela lava. Então, no 20 minutos que eu passaria no copo, ela lava a louça toda. Então, para que eu vou me meter nisso, né? Então, assim, é isso que a gente tem que pegar as nossas habilidades. Que aí o casamento vai funcionar melhor, o ministério vai funcionar melhor. Então, assim, é uma dica que eu dou, sabe? Aproveite as suas habilidades. Se você é bom de escrever, escreva. Se você é bom de dançar, dança. Se você é bom... Por exemplo, Paulo diz... Acho que em Romanos 12, não vou lembrar onde diz, mas ele fala lá sobre as pessoas que dão ânimo, né? E tem gente que é assim. Tem gente que você tá triste, a pessoa chega perto de você, e aí? Eu não sei o que é. E pá, aquela pessoa te joga pra cima, e quando você vê, já foi embora toda aquela tristeza. Hoje, uma classe assim, de pessoas que eu vejo com esse dom de dar ânimo são os coaches, né? O Alan gosta bastante dos coaches. Eu fico mais ou menos no meio. Mas o que eu gosto desses caras é que eles são muito bons em animar as pessoas. Você vê que se você vai assistir uma live, um vídeo de um coach, cara, ele vai te jogar lá pra cima, ele vai te dar um ânimo ali, vai falar, cara, você consegue, você só precisa enfrentar isso. São pessoas excelentes para ajudar outras pessoas. Não é à toa que eles são coaches, né? Mas isso é uma habilidade que eles têm. Então, assim, é essa habilidade de dar ânimo. Então, assim, aproveita a sua habilidade, sabe? Se você tem, e também reconheça as que você não tem, né? Trabalhe para que você fique ali no meio, mas assim, esquece esse negócio que você vai ter tudo. Não, você vai ter sim algumas deficiências, como eu tenho várias, tem diversas situações que eu não consigo lidar,
mas tem umas que são extremamente fáceis para mim, né? Então, assim, a gente precisa entender quem a gente é. Então, era isso que eu queria pontuar. Agora Legal. a gente vai entrar no... Oi? Não falei legal. Ah, beleza. Esses são os dons aí, o dom natural, né? Que a gente falou bastante. Então, use essas dicas aqui que a gente está dando, que, olha, funciona. Quando você entende quem você é, quando você entende a dificuldade que você tem, você começa a se posicionar melhor. Porque, às vezes, quando você tenta fazer tudo, você vai começar a se frustrar em algumas coisas. E, assim, dependendo do que você estiver fazendo, as pessoas são impagáveis. Ah, não deu certo, vamos tirar, vamos, sei lá, mandar embora, fazer alguma coisa. Mas quando você sabe... Quando você se conhece e precisa de alguém que apresente, você é o primeiro a levantar a mão, você vai apresentar muito bem. Então, a gente precisa entender que agir assim, exatamente como o Paulo falou, não ser ignorante e fazer cada um a sua parte que funciona muito bem. Agora a gente vai falar sobre os dons espirituais, tá? O que é o dom espiritual? Eu já falei no começo da live, mas é aquele dom que você exerce através do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo você não vai conseguir exercer esses dons, né? Não é um dom mais natural, não é uma coisa que nasceu com você, nasceu com a sua psique, que Deus colocou em você, da sua personalidade de vida. Não, isso é um dom que você exerce através do Espírito Santo. São eles, né? Dom de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de línguas, tá? Bom, a palavra de sabedoria... o dom de palavra de sabedoria é típica daquelas pessoas que são realmente conselheiras, né? Ou seja, é aquela pessoa sábia, né? Que ela tem toda a informação, mas ela sabe como usar. É muito engraçado que tem uma frase, não sei de onde eu vi, mas ela é bem conhecida. É assim, o conhecimento é saber que o tomate é fruta. A sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta. Essa frase é incrível, porque é exatamente isso. Eu sei que o tomate é uma fruta. Seu conhecimento, eu conheço sobre frutas, sobre legumes, mas, não cabe essa fruta numa salada de fruta. Então, essa é a sabedoria, né? Então, assim, a palavra de sabedoria é isso, é quando você tem um panorama geral de algo, de conhecimento, assim como, por exemplo, a questão espiritual que eu falei do Alan, alguém chega com um problema. Então, vamos colocar aqui, é claro que a gente anda em todos esses ambientes aqui, mas algumas coisas falam mais alto em um e falam menos alto de outro. Como eu estou fazendo uma live com ela, a gente vai se usar como exemplo, né? Então, por exemplo, aqui eu vejo eu como a palavra de conhecimento e ele como a palavra de sabedoria. Talvez eu vou conseguir chegar a uma solução com bastante informação, com bastante conhecimento, com exemplo, né? Geralmente, o pessoal costuma falar que eu consigo explicar bem as coisas, isso é algo de conhecimento, mas sabedoria é o dom de ver você pegar toda aquela informação que foi dada e tirar uma conclusão. Falar, olha, você tem que falar isso. Então, a sabedoria é como se você fosse uma pessoa que pega todas as informações e agora você acessa o céu. Você fala assim, Senhor, olha, eu tenho todas essas informações, Espírito Santo, eu coloco no meu coração o que eu devo fazer. E isso é porque, por exemplo, você pode pegar, talvez, duas situações distintas, onde, sei lá, um marido e uma mulher com problema no casamento. O problema é igual, nos dois casamentos. Só que um temperamento de um casal, de um marido, é diferente do temperamento de um outro marido. E aí tem um marido que talvez ele seja turrão, ele seja brigão, e se a mulher fala qualquer coisa assim que enfrente ele fica bravo, ele quer ir embora de casa e tal. Então, para você aconselhar um casal desse, com o mesmo tipo de situação, você vai pedir ao Senhor, o Espírito Santo, colocar no seu coração algo para você ajudar ali aquela esposa a resolver aquela situação. Que vai ser diferente, talvez, de um marido que tenha o mesmo tipo de problema, só que ele aceita mais o conselho da mulher. Se ela para ali com calma e conversa, ele é uma pessoa que tende a ser mais aberta a conversar. Isso é sabedoria. É você lidar com a mesma situação, com pessoas diferentes, mas pedir para que o Espírito Santo te enche de sabedoria para resolver a situação. E é lógico que às vezes acontecem coisas assim que o Senhor que vai te orientar, porque aí já não é coisa humana, é coisa que o Senhor te orienta. Por exemplo, aí a gente vê aquele texto de Salomão, aquele texto famoso. Tinha ali duas mães que estavam com seu filho, o filho morreu, e aí a uma falou que o filho era dela, que ela tinha roubado o filho, e Salomão falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos partir a criança no meio e vamos dar um pedaço para cada um. Cara, que sacada que ele teve, porque a mãe, ela prefere muito mais que o filho fique com outra, que vá para longe dela do que ver a morte do filho. E aí na hora ele resolveu a situação. Isso é o quê? É um dom de sabedoria que o Senhor tinha dado a Salomão. Ele resolveu ali a situação ali de uma forma que, meu,
você ficou assim sem ação. E isso é uma palavra de sabedoria. E a palavra de conhecimento é uma pessoa que consegue, que realmente você vê que a pessoa tem bastante conhecimento. Né? Assim, não tem muito segredo, né, nessa questão, mas tudo isso vindo do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vai fazer com que a pessoa de conhecimento, geralmente alguém que tem palavra de conhecimento, é alguém interessado em leitura, é alguém interessado em entender a Bíblia, é alguém que procura fazer um curso de teologia, né? Porque é uma pessoa que ela está buscando esse conhecimento para a vida dela. E é lógico que a gente fala que isso é um dom sim, mas você também tem aquele preparo para isso. Né? Então não é só que Deus coloca em você que você não vai ter. Deus não vai fazer você lembrar de um texto que você não leu, de um versículo que você não leu. Então também tem toda essa questão do preparo, né? Aí a gente tem os dons de fé. A palavra do Senhor já deixa claro que é o Senhor que dá fé aos seus pequenos. Se você não tem fé, peça a Deus também. Então, o dom de fé é alguém que, cara, que acredita em Deus sobrenaturalmente. Quando o Senhor ele fala lá que basta que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, ele já coloca que existe níveis de fé, assim, né? Porque, pô, se você tiver um pouquinho de fé, se tiver um pouquinho de fé suficiente, você vai mover essa montanha. Então, às vezes, quando algo não acontece na nossa vida, talvez por falta de fé, é porque a gente exatamente não tem fé. Então, é o Senhor também que coloca fé. Então, eu já deixo um conselho. Se você não consegue ter fé nas coisas do céu, se você não consegue acreditar muito no Senhor, então peça a Ele que Ele vai derramar fé na sua vida. Isso vai ser através do Espírito Santo. Você pode sim sair de uma pessoa que não tem fé a uma pessoa que tem muita fé. Lógico que isso não vai ser da noite para o dia. Você vai dormir hoje, amanhã vai acordar com muita fé. Não, vai ter. Assim como na live anterior, eu acho que eu falei isso. Vai testando a sua fé. Começa com exercícios pequenos, começa com situações pequenas, aí você vai crescendo até vocês ter fé de orar, né, e acreditar que Deus é capaz de curar um tumor, né? Então isso é algo que você pode pedir ao Espírito Santo, né? E aí eu vou deixar para o Alan para ele continuar com os dons aí. Aí eu parei, Vaso, no dom de cura. Tá bom, Nick. Você tem anotado aí, né? Então... Tenho. Eu vou seguir então como você estava fazendo. Estava com outra coisa em mente, mas vamos embora. Não, se você quiser comentar, se você quiser comentar dos outros dons, não tem problema nenhum, vai embora aí. Tá bom. Não, tá bom, do jeito que foi feito, tá ótimo. Eu queria, na verdade, que você falasse de todos. E eu viesse só com comentários. Você quer que eu fale? Eu continuo, então, não tem problema. Por favor, se você puder. Se você puder, você tá na pegada aí. Beleza, então vamos lá. E aí, gente, tem o dom de cura, tá? O dom de cura, sim. Aí eu entro naquela questão, né, que eu falei para vocês, que tem muita questão teológica em cima. Quando eu falo questão teológica, o que eu quero dizer? Que há muita discussão, né? Não tem algo que de fato né? A gente tem a Bíblia como base, a gente vê algo acontecendo, e aí tem discussões. Cura é um dom, porque o Senhor lá em Lucas, no texto, acho que Lucas 17 ou 14, alguma coisa assim, ele fala para os discípulos dele, olha, vocês vão ir, vão fazer coisas maiores do que eu, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios. Então a gente entende que é algo que Deus, através da fé, ele dá para todo mundo. Mas, porém, a gente vê que algumas pessoas têm talvez uma sensibilidade a mais de cura, né? O que é cura? É você orar sobre alguma enfermidade, né? Sobre alguma enfermidade da carne, alguma enfermidade da mente, e a pessoa ser curada. É nítido, a gente não pode negar que tem algumas pessoas que têm esse dom, que tem esse tato a mais, tem esse feeling a mais, a pessoa vai lá, sente alguma coisa, ora por cura e aquilo realmente consegue. E isso é feito através de intermédio do Espírito Santo, tá? Então, assim, sobre o dom de cura, eu vou falar um pouco sobre o que eu acredito, tá? Que é o que eu acredito como pessoa, como Henrique, porque a gente não tem nada que é cravado. A gente sabe que sim, cura é um dom. Agora, todo mundo pode curar? Eu acho que sim, só que a gente precisa ter algumas sensibilidades. Por exemplo, o dom de cura é algo muito específico. Então, primeiro, você precisa ter coragem. Não é fácil você ter coragem de você ver alguém enfermo e você orar pedindo cura. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai orar e nada vai acontecer. Então, assim, quando você tem coragem já, primeiro, de orar por cura, já é algo sensacional. Então, quer dizer que o Senhor já está te habilitando a orar por essas pessoas. Segundo, você não tem que se preocupar com a sua reputação. Se você tiver uma reputação a zelar, se você não tiver morrido na cruz com Cristo, você se preocupar com a sua reputação, você não vai curar ninguém. Não, você não. Falei totalmente errado. O Espírito Santo não vai te usar para curar ninguém, porque você tem uma reputação a zelar, porque você está pensando, aí a sua oração vai ser assim,
Deus, cura. Aí no final você vai falar, seja feita a tua vontade. Mas é quase você falar, Deus, se você curar, amém. Se você não curar, amém, porque você está ali preocupado com a situação. Então você não precisa se preocupar. Quando você ora por alguém por cura, você está orando através do Espírito Santo, porque não é você que vai fazer, é ele. Então você precisa ter coragem, primeiro, que não é fácil. Segundo, você não tem que ter essa reputação. E terceiro, você tem que se isentar da responsabilidade. O que eu quero falar? Eu não sou responsável sobre isso que eu estou fazendo? Sim, você é. Mas a responsabilidade de curar não é sua. A responsabilidade de curar é de Deus. Então, se você ora para uma pessoa de cura, Deus faz ou Deus não faz, você não tem que se entristecer. Por exemplo, no culto de ontem eu falei sobre isso, que a gente já orou por pessoas que estavam com doenças terminais e vieram a falecer, e a gente já orou por pessoas que tinham tumores que sumiram. Então, assim, a gente como ministério, como orar, a gente está fazendo a nossa parte, que é orar. Então, quem tem o dom de cura é uma pessoa que tem esse discernimento de coragem, de se ausentar da responsabilidade e de não ter essa preocupação com a reputação. Então, assim, se você tem medo de orar, se você acha que você vai orar para uma pessoa ser curada e ela vai morrer e você tem medo, Deus nunca vai te usar para curar ninguém. Então, uma dica que eu dou é não se preocupe, mas isso precisa queimar no seu coração. Ver alguém enfermo precisa doer em você, precisa te machucar. Então, se isso te machucar, se isso doer em você, então você certamente tem o dom de cura. Então, é lógico que você sempre buscando o Senhor, né? Você não vai fazer nada de você mesmo, você vai fazer por intermédio do Espírito Santo. Então, você precisa ser uma pessoa que está andando em santidade, uma pessoa que está sempre com o Senhor, para que você exerça esse dom através da vida das outras pessoas. O Senhor, ele não usa vaso sujo. Ele não usa vaso sujo, ele não usa vaso quebrado. Ele usa pessoas ali que vão estar aptas para representar ele naquele momento. Não são pessoas que vão falar, mas pessoas que têm vida com ele. Então, o dom de cura, ele é específico nesse momento. Então, essa é a minha opinião, tá? É claro que a teologia vai falar que tem algumas pessoas que são específicas, que têm o dom. Eu acredito que todo mundo está habilitado. E as pessoas que a gente fala que tem o dom, são essas pessoas que têm o discernimento sobre isso, tá? Aí tem o dom de cura e tem a operação de maravilha. O que é a operação de maravilha? A operação de maravilha, um exemplo bom para dar é Moisés. Moisés, ele operou maravilha. Quando o Senhor falou para ele tocar ali com o cajado no mar, o mar se abriu. Isso é uma operação de maravilha, ou seja, é algo que vai acontecer, que precise de um intermédio do Senhor e aquilo que vai acontecer. Por exemplo, eu conheço um pastor que uma vez ele estava pregando, inclusive é o Luiz Hermínio mesmo, e ele falou que um dia ele foi para uma chácara de um outro pastor, né? E aí dentro do carro estava ele, o filho dele e o Judá Bertelli. O Judá Bertelli, gente, depois vocês pesquisam aí, o cara é doido, ele já vive no céu. E aí eles chegaram ali na porta do sítio e ele falou assim, o Luiz Hermínio falou, Samuel, vai lá abrir a porteira para nós. Aí o Judá Bertelli falou assim, não precisa não, o anjo vai abrir. A porta fez assim, depois a porta fechou. Isso é o dom de maravilha. Ou seja, é algo sobrenatural que vai acontecer numa situação. Sabe? Talvez você está muito atrasado, está acontecendo alguma situação e você precisa chegar em algum lugar com tempo para não se atrasar. E aí você fala assim, Senhor, me ajuda que todos os faróis estejam abertos. Isso é um dom. Aí, de repente, o farol tudo abre. Isso é operar maravilha. Mas não, muitas vezes, não em favor de si, tá? Mas em favor de outras pessoas. Esse é um dom, assim, que é bem difícil de falar, porque é muito difícil hoje a gente ver. Mas acontece, tá? Se você dá uma pesquisada, ler alguns livros, você vai ver que o dom de maravilhas ainda existe. O Senhor, ele dá, assim, às vezes, um poder, porque o Senhor disse que nós devemos sujeitar a terra, né? Então, quando o Filho de Deus ele se estabelece como Filho de Deus, a terra ela obedece você. Então, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você estiver fazendo algo para intermediar alguma coisa, para servir alguém, é muito plausível que o Senhor faça assim o dom de maravilha. Que, assim como Elias orou, né, e o Eliseu orou, né, e o sol parou, isso é um dom de maravilha, ou seja, é você orando em favor de algo que tem um funcionamento e ele começa a ter aquele funcionamento totalmente diferente, porque você orou. Então, esse é uma intervenção. Então, esse seria o dom de maravilha. É bem difícil falar porque, como eu falei, isso não acontece com muita frequência, tá? Aí tem o dom de profecia, né? O dom de profecia hoje em dia se resumiu, mas assim, o dom de profecia é o seguinte, o Senhor ele vai dar para alguém uma visão, um sonho, aí ele vai usar conforme a vontade dele, sobre algo que irá acontecer. E quando a gente analisa os profetas na Bíblia, a gente vê sempre que o profeta, raramente, ele profetizava sobre a vida da pessoa, mas sobre a nação.
Então, o dom de profecia é quando o Senhor ele aponta a direção para alguém e é essa pessoa responsável por entregar aquilo, para que as pessoas trabalhem em prol daquilo que o Senhor mostrou. Hoje a gente tem muita profecia no pessoal, que é um profeta que vai falar sobre a sua vida. Antigamente não era assim. Antigamente era um profeta que falava sobre uma nação e a maioria das vezes não eram coisas boas, eram coisas ruins. Tanto que eles eram perseguidos, eles eram mortos, porque os reis não queriam saber mais porque os profetas estavam indo lá. Tanto que quando Samuel ele foi ungir ali, ele era responsável por ungir Davi, ele falou, meu Deus, e agora? Como que eu vou ungir? O Senhor falou, olha, vai lá e fala que você vai fazer um sacrifício. Porque se o rei descobrisse que ele estava indo lá para ungir outro rei, ia ser muito complicado para ele. Então, o dom de profecia é isso, tá? Quando Deus ele te aponta uma direção. E ela vem para exortar. A Bíblia fala que ela vem para exortar, para ensinar e eu acho que para corrigir, eu não vou lembrar. Mas ela fala 3 coisas sobre a profecia. Então, como? Instruir em justiça e corrigir. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, ela vem para corrigir algo que você está tendo, que o Senhor vai falar, olha, você está andando por caminho errado, você precisa corrigir isso daí, porque eu quero fazer algo na sua vida. Para vir como justiça sobre a nação, sobre a vida, ou seja, é essa sensibilidade a mais que um profeta vai ter. Ou, por exemplo, às vezes você está passando por uma situação, algo muito ruim na sua vida, você não está perguntando para Deus por que daquilo, o Senhor usa um profeta para falar, olha, isso está acontecendo, porque lá na frente vai acontecer isso. Então isso traz calma para o seu coração. Então são pessoas que são usadas nessa linha profética, né? Uma igreja profética é uma igreja que anda nesse movimento, de sempre estar à frente, tá um pouco à frente daquilo que o Senhor quer que ela faça. Olha, vou levar vocês para a África, então a igreja vai começar a trabalhar em prol daquilo, sobre pregar o evangelho ali naquele ambiente. Aí a gente tem o discernimento do Espírito, né? O discernimento do Espírito é a visão, aquela que eu falei do Alan, que é aquela visão aguçada espiritualmente, que é interpretar uma situação espiritualmente. Aconteceu um acidente. Quem é usado em discernimento de espírito, na hora vai entender se foi o acaso, se foi uma situação que Deus gerou, se foi uma afronta do diabo, muitas vezes, contra a sua vida, porque você deu brecha, porque o Senhor permitiu. Se alguém aparecer fazendo alguma questão, aquela pessoa vai interpretar, não, peraí, essa pessoa está entrando na minha vida porque ela quer destruir uma área da minha vida, então essa pessoa vai conseguir se afastar. É uma pessoa que consegue aconselhar outras pessoas, olha, eu entrei aqui em tal grupo, o que você acha? A pessoa já vai sentir no coração que ali não é um ambiente legal, ou seja, essa pessoa que tem essa linha mais aguçada no mundo espiritual, tá? Então a pessoa, ela tem isso dentro dela. Isso é muito importante, porque aí você começa a discernir as situações pelo lado espiritual e não pelo lado carnal. Então, assim, a pessoa vai ter toda a visão espiritual. Olha, isso daí é a afronta do diabo, você precisa fazer isso, você precisa corrigir aquilo. É aquela pessoa que vai fazer a leitura realmente não do que está acontecendo na Terra, mas do que está acontecendo no céu. A variedade de línguas e interpretação de línguas andam juntos. A variedade de línguas aqui tem algumas diferenças, né? Que tem, vamos colocar assim, a variedade de línguas terrenas e das línguas espirituais. Isso também é um daqueles casos que tem muita teologia em cima. Alguns acreditam em línguas espirituais, outros não, ou seja, é uma língua que você fala, que raramente você entende, mas que é o seu espírito falando a Deus para que você seja edificado. É como se fosse o teu Espírito Santo, o teu espírito se conectando ao Espírito Santo, falando sobre você para Deus. E aí você sente aquela vontade ardente de falar aquilo, você sente algo incontrolável e você fala. E é uma língua que você não vai entender. E aí entra a interpretação da língua, que é alguém que é capaz de interpretar essa língua. Agora, dito isso, de uma língua que não existe, uma língua dos céus, a gente vê aqui na Terra também, assim como aconteceu em Atos, pessoas que nunca falaram línguas de outros países e de repente começam a falar fluentemente. Que é o que acontece, e eu já vi acontecer, de pessoas que nunca falaram inglês, de repente começar a traduzir alguém que está falando inglês. Ou você vai em algum ambiente para falar em árabe e o Senhor quer que você fale para aquela pessoa e ele te habilita a falar aquela língua. Então tem essas duas vertentes, mas são esses dons de língua, que seria você falar numa língua espiritual e você ser interpretado também pelaquela língua. E Paulo diz que é mais uma língua, né, de edificação, né? Então é uma língua que você fala para que você seja edificado, para que teu espírito, assim como a palavra do Senhor diz também, que o Espírito Santo, ele ora para a gente com gemidos inexprimíveis, né? Então a gente sabe que o nosso espírito tem capacidade de se conectar com Deus, mesmo que a gente não fale nada. Mas quando a gente fala algo, aí se usa
das línguas estranhas, né? E aí, como eu disse, tem várias interpretações, tem gente que não acredita, tem gente que não acredita, eu acredito, tá? Eu sou da vertente de que sim, existem línguas estranhas, para mim é realmente totalmente plausível, inclusive, assim, é nítido quando a gente vê alguém falando em línguas estranhas, é como se o ambiente, a atmosfera do lugar mudasse, a gente sente ali que parece que Deus ele já estava no lugar, mas parece que ele vem com uma presença mais forte dele ali, no momento. Então, para mim, isso realmente acontece e esse é um dom também, tá? Que é um dom de diversidade de línguas. E isso é nítido também. E, bom, são todos esses que eu falei. Aí eu já vou passar para o Alan, né? Para ele ir para a parte dele. Mas tudo isso é feito por intermédio do Espírito Santo, tá? Nada disso você vai conseguir fazer sem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai precisar, sim, ter comunhão com o Senhor para que esse tipo de coisa comece a acontecer na sua vida, né, Alan? É isso aí. É importante a gente reforçar que esses dons espirituais, todos os dons, eles têm um objetivo. O objetivo é fazer Exatamente. com que o reino de Deus, favorecer o reino de Deus, servir ao reino de Deus, tá bom? Servir às pessoas, tá bom? Isso eu não preciso explicar, mas a partir do momento que eu desejo algum dom desse daqui e eu envolvo algum tipo de sentimento, tipo de me engrandecer ou de, sei lá, qualquer coisa de servir na igreja, você já colocou um bloqueio num dom espiritual. Diferente do dom natural, o dom espiritual, que é tudo isso que o Rick explicou muito bem, você precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Ele não funciona sem o alinhamento do Espírito Santo, tá? Isso daqui é um ponto importante que eu quero passar para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas o que aconteceu aqui? O Rick trouxe a palavra de conhecimento e eu estou trazendo a palavra de sabedoria. Por isso que eu pedi para vocês continuar naquela questão lá, né? Nós precisamos compreender, Rick, o que acontece muitas vezes hoje? As pessoas se escondem atrás dos líderes, né? dos principais líderes. Isso não é uma prática correta, né? A prática correta Só para mim te interromper rapidinho, só para te dar crédito ao que você está falando. Isso que você vai falar agora, eu tinha imaginado falar quando eu comecei a falar de dom, mas acabei esquecendo. Só para você ver como o Espírito Santo é. Eu esqueci e ele já habilitou você para continuar aí, que eu já... Pode ir embora. Por que disso, Rick? Porque existe um propósito desenhado por ele, do qual nós vamos apenas servir. Existe uma linha passando aqui dentro dessa live, onde o Espírito Santo vai falar para as pessoas e a gente vai servir. Eu esqueci, tá bom, eu uso outro, sabe? Tipo, não é uma coisa tipo assim, exclusiva, né? Esse é um ponto para depois. Mas no primeiro ponto, que eu quero concluir, que o Rick falou aí, é que não deixe nas costas dos líderes, sabe? Muitas pessoas se escondem. Não. Cada um tem o seu dom espiritual, sabe? Ah, não, deixa que Deus usa o irmão que está lá ministrando. Não. Deus quer usar toda a igreja. Deus quer usar todas as pessoas que fazem parte deste corpo, né? Que a gente já comentou aqui, a gente vai discorrer durante a live. Uma outra coisa, Rick, a igreja, gente, assim, toda a igreja precisa ter os 9 dons. Toda a igreja. Ah, mas por que, o Alan, que precisa... Porque é uma regra? Não coloco como uma regra. Mas a gente precisa... Por que existem os dons? Por conta de um propósito, de uma linha desenhada que Deus tem para aquela igreja. E a palavra do Senhor fala que, tipo assim, que obras maiores serão feitas, sabe? E se não tem, no Ministério Carmel, eu preciso viver isso, eu tenho que viver isso, sabe? Não é uma questão de, um desejo próprio do Alan, é um desejo meu, sim. Mas o que eu estou falando a palavra de Deus fala, Mateus capítulo 5 ou 6, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Sabe? As obras maiores, elas precisam acontecer. Se elas não estiverem acontecendo, a gente precisa orar a esse respeito.
orientar as pessoas do ministério, buscar em nós o que pode estar acontecendo. Por quê? Porque o ministério tem que prosperar também, mas principalmente por quê? Porque o propósito da igreja precisa ser cumprido dentro do... Né? Eu fico muito feliz, e, tipo assim, eu já falei isso no culto, mas a gente tem pouquíssimo tempo, né, de ministério, tem 1 ano de ministério, e a gente já viu tudo isso daqui. A gente já conseguiu, exceto interpretação de línguas, que é uma coisa que a gente precisa orar a respeito, e, na verdade, interpretação de línguas mesmo, eu não me lembro de ter visto, eu não me lembro de ter visto nem um ou outro, assim, no vídeo do YouTube. Aí, o que a gente precisa fazer? Orar a esse respeito. É natural, é simples. O Espírito Santo que está com a gente, ele está nos capacitando, e a gente precisa ir atrás disso. Eu quero viver essas maravilhas, embora eu já tenha vivido, né? Tem um exemplo muito legal, que eu pulei a dona Célia orou pela piscina, a piscina esquentou, a água da piscina esquentou. Eu estava lá dentro, eu senti a água esquentando, sabe? Teve uma outra situação de um conhecido que ele fez, aí ele contou, não vi, né? Eu não gosto de contar as coisas que eu não vejo, mas eu confio nele. Ele fez uma oração, estava numa oração, e que tinha muito pernilongo, picando a turma. Imagina aí, você pregando e o povo, tipo, não concentra, você fala, pô, peraí, que obra é essa, né? Eu não vou conseguir trazer a mensagem por conta dos pernilongos, e ele orou e os pernilongos foram para as paredes, assim, sabe? São coisas que acontecem, que precisa acompanhar a igreja. Para quê? Para que as pessoas sejam servidas, para que o reino de Deus seja engrandecido. Né? Quando Jesus ele começou a sua obra no Evangelho de Mateus, você vai ver que no começo teve muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas coisas acontecendo. Hoje, se você for ver, por exemplo, o que fez a Igreja Mundial do Reino de Deus crescer, foi sinais e maravilhas. O que fez a Igreja Universal crescer foi a fé, que eles utilizam muito essa questão de fé, de orientar referente à fé. Aí essas coisas, é isso que a gente precisa. Eu dei esses 2 exemplos, por quê? Já vou usar mais um. O que fez a Igreja da Graça crescer? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, e também maravilhas. Então, o que eu quero falar com vocês? Isso daqui é para servir as pessoas, não só para as pessoas serem curadas, serem libertas, não. Para que as pessoas tenham experiências com Deus e possa o evangelho crescer em cima disso. Então, Rick, o dom de profecia, eu utilizo aqui. Sabe, eu profetizo isso sobre o Ministério Carmel, ou sempre o ministério de qualquer pessoa que esteja assistindo e tenha influência nisso, na questão de orientar referente a dons, a importância dos dons, de não ser ignorantes referente a dons. Eu profetizo isso, que a gente viva tudo isso. A gente já vive, cara. Você falando, eu fiquei muito feliz, porque a gente já viu tudo isso aqui. Já viu profecias, coisas que a gente falou, cura de tumores, a gente já viu maravilhas, a variedade de línguas, que aí já não é tão uma coisa tão, assim, não tem um destaque muito grande, discernimento de espíritos. A gente já viu essa situação. Teve essa semana agora, eu e o André, a gente estava fazendo uma caminhada. Aí eu saí aqui na rua de casa e eu vi um motoboy assim, ele era uma pessoa que estava normal, mas ele me chamou a atenção. E como eu tenho esse discernimento espiritual, eu já olhei e falei, cara, isso não está normal. Aí o André nem percebeu, eu joguei ele meio para o outro lado da rua, assim, não, sabe, espiritualmente ali, e a gente continuou pelo outro lado da rua. Na frente, na curva, assim, tinha um outro motoboy, no qual esse motoboy que estava lá atrás foi e assaltou ele. Assaltou esse motoboy, levou as coisas dele lá. E engraçado é que o André é serviço total, né?
O André não percebeu nada, 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 nada. Ele só percebeu a hora que ele falou, irmão, por que você não está falando nada? Eu falei, irmão, você não percebeu nada? Ele falou, não. Foi o cara gritou para passar o pacote, não sei o que, você não percebeu. Eu ouvi alguma coisa de pacote. Eu falei, pois é, foi assaltado aqui, próximo da gente. E no momento em que a gente estaria do lado ali, sabe? Então a gente vê isso, a gente vive isso, e tem muitos exemplos. Não vou, eu só estou dando, igual sempre o Rick fala, a gente gosta de dar os nossos exemplos. Coisa que acontece com a gente, que a gente está vivendo aqui e tudo isso. Então, Rick, deixa eu só ver uma outra coisa que eu escrevi aqui. É isso, Rick. Então, o que eu penso sobre essa questão dos dons? Nós precisamos orar para que isso seja notório, sabe? A palavra do Senhor não fala que os sinais e as maravilhas, eles aconteceriam? Então precisa acontecer. Se não está acontecendo, a gente precisa compreender através do discernimento espiritual por que não está, porque às vezes é uma fase. A gente precisa compreender também, Henrique, isso é uma coisa que eu falei que eu ia olhar aqui para anotar, é o seguinte, não é só a pessoa que tem o dom de curar que vai orar e Deus vai utilizar para curar a pessoa. Não é. Tipo assim, não é tipo, eu preciso ter o dom para fazer alguma coisa. Não é isso. Não é isso. Isso aqui são coisas específicas, né? Mas tudo isso daqui, todos nós podemos viver. Todos nós temos que viver, temos que ter fé de que nós vamos viver todas essas coisas aqui que eu estou falando aqui. A gente está aqui, o Rick falou sobre cada um, e eu estou aqui falando de uma forma mais na prática ali, né? Então, não vamos se prender nessa, tá, gente? Tipo, eu preciso ter o dom para fazer uma coisa. Não se prenda nisso, não se prenda tipo, deixar de viver alguma coisa porque não tem dom, porque não existe essa experiência, sabe? Não se prenda nisso. O que a gente está fazendo é discorrendo sobre esses assuntos porque ele é importante. A palavra fala que a gente precisa discorrer sobre eles. A gente precisa, não pode ter ignorância referente a esse assunto, e a gente precisa orientar a todos referente a isso. Não é não, Henrique? É isso aí. Eu estava pensando aqui, eu não sei. Eu não sei quanto tempo deu de live. Será que deu 1h30, mais ou menos? Que hora que é essa? Você sabe dizer? 7h40 agora. Porque assim, ó, sabe o que eu estava pensando? A gente tem ainda 5 dons ministeriais, né? Dá pra gente falar bastante sobre eles. E tem o fruto do Espírito também, que é muita coisa. O que você acha da gente fazer numa outra parte, na próxima live? Top. Aí a gente encerra. Então, exatamente, eu acho que já deu muito tempo. E o outro, assim, os outros temas aqui dá mais uma live. Então, acho que para ficar bem completo mesmo, esse tema a gente faz uma parte 2 aí, tá bom? Então, bom, gente, a gente decidiu isso agora aqui, né? Eu acho que porque não dá para correr com os outros temas, porque são coisas fundamentais, amor, bondade, fidelidade, humanidade. Sim, são coisas que exigem mais tempo aí da gente. E os dons ministeriais também, tá? Então, a segunda parte a gente vai fazer daqui a 15 dias de novo, então a gente vai continuar nesse tema. Mas é isso, gente. Eu acho que, no geral, eu já vou dar a minha última palavra aqui, é exatamente isso que o Alan falou. Tudo que ele falou, tudo aqui que eu falei como experiência, a gente precisa viver. Sabe? Que é um sinal de que você está no ministério, de que você está num grupo de pessoas, que o Espírito Santo está agindo na sua vida quando essas coisas começam a acontecer. Mas assim, não tente, por exemplo, vamos supor que você tem o dom de profecia de um jeito e outra pessoa tem o dom de profecia daquele jeito. Não tente se igualar, não tente se comparar. O que muito que o Alan falou, dessa questão das pessoas se esconder, hoje eu vejo também muito ao contrário. Às vezes, alguém tem um dom, talvez, de profecia, ele vai lá e ele se exalta com aquele dom. Não, eu sou profeta, e aí a igreja enche, né? E hoje em dia é muito famoso. Profeta fulano de tal vai na igreja tal. A igreja enche, porque todo mundo quer ver profecia. Não use os dons para se promover. Não use os dons para promover você mesmo. O dom que Deus te dá é para servir. E isso vai ser nítido na sua vida sem você falar. Sabe, eu reconheço muitas coisas no Alan, o Alan reconhece muitas coisas de mim, embora a gente não fica falando toda hora o que um tem de melhor e o que o outro tem de melhor. A gente está simplesmente servindo, a gente está simplesmente fazendo com que os nossos dons cheguem ao propósito final, que é ajudar as pessoas, é aconselhar as pessoas,
E quanto mais você amar o Senhor, é igual a parábola dos talentos. Quanto mais você amar o Senhor, quanto mais você querer estar perto dele, quanto mais você se dedicar, mais coisas ele vai colocar na sua vida. Então, assim, não tente, não fique se escondendo atrás do dom como a gente vê. E, olha, vamos ser sinceros, desculpe até a palavra que eu vou usar, mas é ridículo gente que se autopromove com o dom dela. Ah, eu sou o fulano de tal, eu sou o profeta, eu sou aquilo. Então, quando você vê um culto de profeta, por exemplo, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, eu tinha uma visão totalmente errada disso. Eu ia no culto de um cara que era profeta, eu falava assim, no final do culto, não, mas ele não entregou nada para ninguém, então não é profeta, também não é porque ele tem que entregar, ele tem que entregar ao Senhor. E ele sendo um profeta e ele vai ministrar, ele não tem a obrigação de dar uma profecia. Mas quando ele se autopromove por ser profeta, isso é um problema, porque aí toda hora ele vai ter profecia. Mas será que Deus tem uma profecia para aquele lugar? Tem uma profecia para aquela pessoa? Ou seja, o profeta ele tem que estar sujeito ao Senhor. Então não é porque ele é profeta que eu vou falar com ele que ele vai falar algo de Deus. Deus quer falar naquele momento. Então ele está sujeito ao Senhor. Então não se autopromova com essas coisas, sabe? Vamos sempre ser muito humildes acerca daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Não vamos se autopromover. É lógico, a gente tem que ter zelo, cuidar e entendimento e não agir com ignorância, assim como a gente já falou. Mas não vamos também se autopromover. Hoje a gente vê muito isso, a gente se autopromover. Eu sou pastor, sou apóstolo, sou evangelista, sou aquilo, sou missionário. Às vezes tem muito missionário que nunca saiu do estado, fala que é missionário, mas não faz missão. Então tem muita coisa assim hoje em dia, né? Então a gente precisa ter zelo com as coisas de Deus. Se Deus colocou algo, ele te dá um dom, trate isso com amor, trate com respeito, trate isso com zelo. Consegue, consigo, não consigo, não consigo. Vou falar com o Senhor aqui, vou ver o que vai dar. E seja sábio, sabe? Seja sábio. Coloque as coisas certas na mão das pessoas certas, sabe? Então é esse o conselho que a gente dá. A gente vai continuar na segunda parte falando sobre dons. Hoje a gente já soltou muitas coisas preciosas, então lá para quarta, quinta-feira, ou terça, eu vou postar esse vídeo no YouTube. Assista de novo, porque a gente assiste, a gente nos assiste, porque o Senhor vai colocando coisas no nosso coração e isso é praticamente uma aula, né? Coisas que a gente teria muita aula de teologia, a gente não tem, às vezes, o que o Senhor libera aqui através dessa live. Então, sinta-se abençoados por esses temas. Quando alguém perguntar alguma coisa, você já sabe, ó, eu já vi, já estudei sobre isso, acho que funciona mais ou menos assim. Então é isso, gente. No geral, vamos perseguir isso, sabe? Dons espirituais, se você tem Espírito Santo, é inegável que o Senhor não vá fluir na sua vida através de um desses dons. Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa vida de igreja, para a nossa comunhão, que a gente vai se ajudar assim como o corpo, né? E uma coisa que a gente tem que ter realmente essa visão para fechar assim com chave de ouro, essa visão de corpo. O corpo, quando o corpo está saudável, está tudo bem. Se você está saudável, você está sem nenhuma dor, você está andando bem, sem dor nos ossos, seu psicológico está bem, seu braço está bem, está tudo bem, tudo anda perfeito, você consegue fazer tudo. Mas vai, de repente, aparecer um caroço na sua perna, você não sente mais a perna, você não vai andar legal, vai exigir mais da coluna, seu corpo todo vai ficar preocupado com aquela região. Então, muitas vezes, nos falta, como igreja, como irmãos, sentir a dor do próximo. Então, quando a gente vê alguém que está caído, alguém que tem um espírito, tem o dom de profeta, tem o dom de se não estar exercendo aquilo, a gente, como corpo, tem que ter cuidado daquela pessoa para pegar aquela pessoa e cuidar dela. Olha, você tem esse dom é de serviço para a nossa comunidade. É muito importante que a comunidade tenha um profeta, porque tem os líderes, mas quem vai direcionar, muitas vezes, os líderes, assim como era Israel, um que tem dom de profecia. Então, quando a gente vê que alguém exercia muito dom e, de repente, para de exercer, nós precisamos cuidar dessa pessoa. Assim como você vai cuidar da sua mão, se ela tiver com uma ferida, assim como você vai cuidar do seu pescoço, se ele tiver ferido ou tiver com alguma cicatriz, nós precisamos ter zelo. Quando Paulo usa o corpo, ele fala exatamente disso, porque nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, muitas vezes a gente negligencia, olha, aquela pessoa, ele era um mestre, ele ensinava, ele lia a Bíblia, ele ia na teologia, no grego, era um cara muito instruído. De repente ele caiu, de repente aconteceu alguma frustração na vida dele e ele não está mais naquele lugar. Não, vamos cuidar dessas pessoas. Então, quando você perceber uma habilidade boa, cuide dessa pessoa. Eu sei que essa mensagem é um pouco mais específica para quem vive num contexto congregacional, mas é isso que nós precisamos fazer, aprender a cuidar um dos outros. Então, essa é uma mensagem muito, muito importante. A gente vai fazer a parte 2. E é isso. Eu já encerro a minha passagem por aqui. Vou pedir para o Alan finalizar com a parte dele e fazer uma oração para a gente continuar aí curtindo o nosso domingo pré-feriado. Amém? Ai, gente,
bom demais esse tempo que a gente teve aqui. Para o que a gente falou até aqui, já está bem completo, né? Eu converso com o Felipe referente a algumas palestras, alguns cursos que a gente assiste. E aí a gente fala que os cursos que são mais da questão emocional, sabe? São os que a gente mais, assim, fala, não, esse foi legal. Aquele que é mais técnico, mais escreve, tal, a gente já fala, esse aí não tá bem. Mas é uma impressão que a gente tem, porque a gente precisa de conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, quem aprende não depende. Então a gente precisa compreender, a palavra de Deus está falando, não seja ignorante referente a isso. Então, agradeço todo mundo que participou da live. Venham nos nossos cultos, né? A gente está fazendo os cultos de sábado aqui, na bio na bio não, lá no Instagram tem lá, né? Na bio do Instagram. Na bio? Tá bom. Isso. Tem no Instagram, na bio. Certinho lá. Tudo certinho lá, nossos vídeos, né? A gente tá com uma série para sair assim que vai estremecer, pode ter certeza. Vai estremecer mesmo, né, Henrique? É uma coisa assim que quando a gente recebeu de Deus, a gente ficou, cara, que é isso? Que série é essa? Então, bom fim de domingo para vocês. Precisando, estamos aí, estamos aqui para servir os filhos do nosso Senhor, assim como somos, né? Mas estamos aqui como igreja para servir. E é isso, gente. Deus abençoe. Ótimo final de domingo aí, feriado prolongado para quem vai conseguir emendar. E Deus abençoe vocês. Então é isso aí, gente. Tchau, fiquem todos com... Ixi, me enrolei todo aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.